episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que você já sabe, é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece o Olá Podcast, vai lá no site dos caras, www.olapodcast.com, e conheça a infinidade de podcasts que tem lá. A gente também está no Spotify, no Deezer, no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha, lembrete, tudo aquilo para sempre que sair episódio novo você ser notificado. Estamos gravando aqui do Estúdio A do Olá Podcast, aqui em São Paulo. Hoje vamos falar de um assunto que a gente falou pouco aqui no Pod Esporte, e a gente vai começar a falar um pouquinho mais, que é o assunto que é a paixão nacional, né? Que é o futebol. Hoje a gente traz aqui no Pod Esporte Sérgio Soares, treinador de futebol, ex-atleta de futebol. Muito bem-vindo ao Pod Esporte, Sérgio. Valeu, Diogo. Obrigado pelo convite, satisfação. E falar do que a gente gosta, né? Opa. Futebol é sempre uma satisfação. Falar um pouquinho da carreira, falar do momento do futebol e tudo legal. Mais. E falar desse Mundial. Legal. Então, isso que eu ia falar, cara, porque coincidentemente você jogou por 2 temporadas no time árabe mais falado das últimas semanas, o Al Hilal. E aí, cara, como é que foi a experiência lá? Primeiro, parabéns a todos os flamenguistas aí pelo 3º lugar do Mundial de clubes. Mas, cara, conta essa sua experiência aí, cara, lá na Arábia, no Al Hilal. Como é que é esse clube aí, né? Porque até o Rodrigo deu uma declaração que, putz, a gente esperava, foi até meio polêmico, a gente esperava o Al Hilal e tudo. Conta um pouquinho da história desse clube aí. Não, o Hilal é um clube de 66 anos. Né? O Hilal é um clube jovem, vamos dizer assim. Gosta de brasileiros. Rivelino jogou por lá também em 79. Não sabia. Jogou, Rivelino jogou, o Zagallo foi treinador lá, o professor Minelli, o Parreira, o Candinho foi treinador lá, e inclusive o Candinho que me levou para o Hilal em 92. Depois o Candinho seguiu para a seleção da Arábia Saudita. Foi uma experiência espetacular. É que quando eu fui, né, Diogo, não tinha essa globalização, né? Tudo internet, social, essas coisas. Você mostrava. Inclusive, a rede social me aproximou do Hilal novamente, né? Porque eu acompanho, recebi uma camisa, troféu o ano passado do Museu do Hilal, porque eles me acharam no Instagram. Pô, que legal, cara. Aí, então, acabou me aproximando novamente do Hilal, do torcedor. E o Hilal é um clube que é a potência do mundo árabe, né? O Hilal é um clube extremamente vencedor. É o 3º ano seguido que o Hilal participa do Mundial, porque ganhou a Champions da Ásia. O Hilal é um clube onde te dá todas as condições para você desenvolver trabalho. Hoje o Hilal, eu acompanho nas redes sociais, o Hilal tem um estádio. Na época que eu joguei lá, nós jogávamos no Estádio do Rei e no Malás, parecido aqui com o Morumbi e o Pacaembu. Né? O Estádio do Rei deve ser tipo na Estádio casa Rei do cara, né? É espetacular. A gente foi um dia visitar o Estádio do Rei. Cara, o setor que o Rei fica lá, pra você ter uma ideia, nós entramos porque era o time do Hilal, porque não tem visitação nessa área que o Rei fica. Tudo de ouro. Não, torneira de ouro. O mundo árabe é um negócio... É um absurdo, espetáculo. As pessoas falam, mas depois que você conhece, é um negócio... E o árabe gosta, né, dessas coisas. Né? O árabe gosta de ostentar, né? Mostrar que realmente tem. E eles têm. Tem muito. Eu tive oportunidade, a gente estava conversando um pouquinho ali fora, tive a oportunidade de ir pro Catar 5 vezes, se eu não me engano. Cara, e toda vez que eu fui pro Catar, e aí foi legal de acompanhar, porque eu fui a primeira vez em 2012 e a última em 2017. Então eu peguei 5 anos aí, e aí eles já se preparando para a Copa do Mundo. Né? Cara, era um canteirão de obra na primeira vez em 2012. Cara, 2017, cara, você já via metrô, já via começando as coisas, sabe, acontecer, cara. É verdade. Impressionante, assim. O árabe agiliza o processo. Eu tive no Catar em 86. Meu primeiro contato com o mundo árabe foi no Catar, com a seleção, que nós fomos disputar um torneio lá, a seleção brasileira. E depois, quando eu fui para o Hilal em 92, eu já tinha uma noção do que era o mundo árabe. Só que o Catar ainda é um país mais aberto, né, que a Arábia Saudita. Né? A Arábia, na época, hoje em dia, não. Já mudou, vai abrir para turismo, tal como é os Emirados. Do mundo árabe, a Arábia era o único país que não abria para turismo. Não tinha turismo lá. Você só entrava na Arábia Saudita se você fosse trabalhar. Ninguém ia visitar aquele país. Né? Tipo, se, sei lá, um parente, um amigo, eu vou lá visitar o Sérgio. Precisa de autorização. Né? Aí você conversa, na época você conversa com o príncipe e tal, o príncipe vai intervir e tal, você consegue levar a família para lá. E a gente não podia tirar foto na rua, que eles não permitiam tirar foto na rua para não sair nenhuma imagem, né, da cidade. E eu fui quando eu cheguei lá em 92, tinha
finzinho da guerra do Golfo. Né? Porra, eu procurando apartamento. Um dia eu fui num prédio lá e do lado, olhando na janela, o míssil tinha caído no prédio do lado. Cara, foi terrível, assim, porque ver toda aquela imagem. Falei, porra, o míssil caiu aqui do lado, cara. E assim, foi a guerra que foi transmitida, né? Sim, então a gente via muita coisa aqui no Brasil. Meu, a gente, eu era muito novo, mas eu lembro disso, assim, marcou. E, pô, tinha a base do exército americano, da aeronáutica, na verdade, né? Da Força Aérea Americana, próximo de onde eu morava, subia aviões com radares toda hora. Pô, meu, assim, foi uma experiência, porque você tá no príncipe falando, fica tranquilo, chuei. Acabou, chuei, foi tranquilo. Não tem problema que não vai acontecer nada, né? Eles tinham... Aí eu lembro que um dia a gente estava no CT treinando, aí acabou o treino e começou um zum que ia ter guerra de novo, né? Que ia ter guerra, não sei o quê. Nossa senhora, cara. Teve um zum lá forte. E eu falei, não, meu, vou embora disso aqui, não vou ficar aqui não. Aí o príncipe falou, calma, você pode ficar tranquilo que não vai ter nada. E você com sua família? Eu com a minha família, meu. Minha ex-mulher e meus 2 filhos. Aí pode ficar sossegado que não vai ter guerra. E se tiver guerra, você vai pra minha casa. Na minha casa tem um lugar lá que não tem problema. Aí pode vir pode bombardear que não acontece nada. Mas não teve nada, mas você fica apreensivo. Claro. E você ficou do quê? 2 anos lá? 2 temporadas? 2 temporadas, 2 anos e pouquinho. Chegou no final de 92, jogou 93, 94. Não, cheguei durante 92 e fiquei inteiro em 93. E depois voltei pro Brasil, fiquei 3 meses aqui e fui pra lá 94, 95, 2 anos. Entendi. E você, e os títulos lá? Quais foram os títulos? Eu ganhei Copa do Rei, Copa do Mundo Árabe, Copa da Federação, fui 2 vezes vice da Liga e ganhamos uma Copa da África lá. Puta merda, em coisa pra cacete. Mas o Hilal disputava muitas competições. E né? você me contou que você foi... fui considerado o melhor estrangeiro. Tinha a possibilidade de eu jogar a Copa do Mundo, que era para naturalizar árabe. E aí? Só que eu ia. Você ia mesmo? Só que eu não fui porque eu já tinha jogado na seleção sub-20. Ah, e naquela época, cara, se você tivesse jogado... agora é diferente. Hoje pode. Hoje pode. E por isso que eu não fui. Acho que eu não ia jogar. Não. Copa de 94. E você fala alguma coisa? Falou? Eu falava árabe um pouquinho, né? Falar, mas de trocar ideia com os caras? Conversava com os caras. Você convive com os caras o dia inteiro. Caralho, isso é sério? É meu. muito difícil aquilo. Primeiro que lê o contrário, pra começo de conversa. Né? Você lê de trás pra frente. Mas você fala, por exemplo, vai falar assim, Bukra. Bukra é amanhã, Bad Bukra depois da manhã. O Baraculuquê está bambushquila. Aí, pelo amor de Deus. Aí, Vitão. O que é isso aí, Vitão? Entendeu alguma coisa? Pelo amor de Deus. Pô, mas isso é legal também. Eu acho que faz parte também do esporte, né? Agregar essa cultura. Pra você trocar ideia com os caras, né? Porque, assim, a segunda língua é inglês. Quando eu fui a primeira vez, o Diogo não falava água em inglês, pô. Aí você convive com os caras. Aí a comissão era brasileira. O fisioterapeuta lá também, que tá até hoje lá, que é o Pernambuco. Aí, pô, Pernambuco, o que o cara tá falando? Aí você vai aprendendo, cara. Vai indo. E aí você vai falando. É difícil também, alguns atletas que eu conheço, assim, quando vão pra Europa, por exemplo, aí vão pra um time de um brasileiro. Demora um pouco a se desenvolver. Se você vai sozinho, na veneno mesmo, aí, cara, você tem que se virar. Tem que aprender, né? Você aprende. Sérgio, e aí você, cara, a gente começou já falando do Al Hilal por causa do nosso grande Flamengo. Mas, pô, sua carreira começou, obviamente, bem antes disso, né? Você começou jogando futebol onde, cara? Profissional? Primeiro clube profissional? Foi no Juventus. No Juventus da Moca. Eu comecei no Juventus, eu entrei no Juventus com 15 anos. E fiquei no Juventus do infantil até o profissional, que isso foi cerca de 8, quase 10 anos. 10 anos? A minha primeira saída foi direto para a Arábia. Você já foi do Juventus para a Arábia. Como é que surgiu, cara, esse convite? Então, foi um negócio legal, assim, porque o Candinho já tinha treinado, porque quem me subiu no profissional do Juventus foi o Candinho, em 85. E o Candinho voltou pro Juventus lá em 91. Ficamos até o fim do Paulista. Aí no ano seguinte nós fizemos um bom Paulista. E o Candinho veio pro Brasil para contratar um jogador. E na época tinha a Gazeta Esportiva, né? Aí o meu diretor leu lá. Na verdade eu li que eu lia direto e meu diretor também leu. Tô vendo aqui, o Candinho tá vindo buscar... Não vou nem falar o nome do jogador. Ele tá vindo buscar um jogador. Eu falei, puta, brincadeira. A gente já tá de férias. Aí eu tô na casa da minha mãe, que meu pai tava meio adoentado. Tô lá e na casa da minha mãe tinha telefone, na minha casa não tinha. Aí toca o telefone da minha mãe e eu atendi. Era o meu diretor lá, o Robertão, que infelizmente faleceu. Falou, Sérgio,
Eu falei, ô, Robertão, tô de férias, meu. O que você quer? Não, você trata de vir aqui na Javari, que eu quero conversar com você. E você me espera na Javari, que talvez eu não esteja, mas você me espera. Aí fui lá pra Javari. No meio das férias. Fui lá. Chego lá, tá o seu Eugênio. Eu falei, seu Eugênio, cadê o Robertão? O Robertão falou pra você esperar. Falei, vixe, eu dei algum rolo, né? Aí passou um pouquinho, o seu Eugênio veio, ó, o Robertão falou pra você subir ir lá na sede, que é lá no clube. Fui lá no clube, entrei, esperei lá, falei com a secretária, falou, ó, Sérgio, você entrar na sala do presidente. Porra, nunca entrei na sala do presidente, que era o Ferreira Pinto. Aí, fui lá na sala, quando eu entro na sala, vejo o Candinho, o Robertão e o presidente. Senta aí, Sérgio. Eu falei, Aí tem. Aí os caras já falaram pra mim assim, ó, já acertamos o Candinho, semana que vem você tá viajando para a Arábia, você vai com o Candinho pro Hilal. Te venderam sem lei nem nada. Eu fui emprestado, o seu salário é isso, não sei o que, assina isso aqui, vai tirar o passaporte do seu e da sua família, que quarta-feira vocês estão viajando. Isso era numa quarta, e na outra quarta eu tava na Arábia. Foi assim que aconteceu. Aí eu descobri o que aconteceu. O Robertão leu a Gazeta, ligou pro Candinho. Falou, Candinho, você vai levar fulano? Por que você não leva o Serjão? Ah, vocês nunca negociam aí, vocês são difíceis de negociar. O Juventus era difícil negociar jogador, né? Ah, entendi. Deu uma atravessada no negócio do cara. Aí foi um negócio porque um supervisor que trabalhava conosco trabalhava no outro clube também. E a proposta do Hilal ia para esse clube. Aí esse diretor pegou a proposta, que era fax na época, pôs na gaveta. Ó, não chegou proposta nenhuma aí, hein? Olha, aí fizeram lá, tá certo. Aí é melhor nem falar o nome do jogador mesmo, porque vai que ele fica meio irritado, né? Cara, e aí, porra, que história maluca. E foi assim, cara, foi assim. Pô, eu sou extremamente grato ao Robertão, um cara que gostava de mim pra caramba. Naquela época, tipo, não era muito comum os atletas serem empresários. Não, naquela nem tinha, nem tinha, era você com você mesmo. Naquela época, pô, o empresário que era top era o seu Juan Figuer. Sim, o famoso Juan Figuer. Então só tinha o Juan Figuer, mas empresário não tinha. Hoje, se é uma situação como essa, você só vai na mão de empresário. Você só vai na mão de empresário e vai sobrar isso aqui de fatia pra você. Porque aí todo mundo leva, né? A sensação que eu tenho é que o jogador de futebol hoje ele é fatiado em uma cacetada de pedacinho. Aí tem esse empresário, tem aquele empresário, tem o clube. Na verdade, todo mundo leva um pedaço, não tem jeito. Entendi. Né? E aí você passa lá as temporadas no Al Hilal, grande Flamengo, sempre bom lembrar. E aí você volta. Quando você volta pra Juventus de novo? Eu nem volto pro Juventus. Eu vou emprestado pro Guarani de Campinas, final de 95. Jogo brasileiro lá. Aí fizemos um baita brasileiro. Eu, Fernando Diniz, Anderson Lima, Djalminha, Luizão. Inclusive o Luizão e o Djalma. Você jogou com esses caras no Guarani, é verdade. Eles foram vendidos no final do ano. A gente disputando o brasileiro, o Guarani vendeu eles pra Parmalat. Pra Parmalat, né? A Parmalat que comprou eles. E aí você dá o seu pulo do gato aí, vamos dizer assim. Aí no final do ano, terminou o brasileiro. Meu passe, naquela época tinha passe. Meu passe era do Juventus. Só que eu falava pro meu diretor, não vou mais, não quero mais, quero ir embora para outro lugar. Sim, que com todo respeito ao Juventus, lógico, mas sim. Né, tem uma... Aí, pintou aí que o Vanderlei estava no Palmeiras, o Palmeiras estava precisando de um volante, porque o Flávio Amaral toda hora estava na seleção pré-olímpica. E só tinha o Galeano e ele estava improvisando o Wagner de volante, que é o lateral esquerdo, que inclusive jogou conosco no Juventus. Aí o diretor lá, que é meu amigo, que tava lá, falou, tem um bom lá no Juventus. Pô, esse cara... Tem um bom lá no Juventus. Aí o Vanderlei falou, pode trazer. Aí os caras me viram jogar no Brasileiro, né? Aí fui pro Palmeiras. Putz, cara, como é que foi essa sua chegada ao Palmeiras? Foi, assim, eu já conheci o Luizão e o Djalma, que a gente tinha jogado junto no Guarani. Não é que você chegou no Palmeiras, chegou no Palmeiras com a Parmalat, sim, né? Com a Parmalat. Naquela época. Hoje, Rivaldo, hoje é igual o Palmeiras, assim, tem uma questão financeira muito grande, tudo foi que aconteceu naquela época com a Parmalat. Na mesma proporção. Eu te digo assim, Diogo, que tinha, tecnicamente, tinha jogadores acima do que tem hoje muito no Palmeiras. Né? Miller, Cafu, Júnior, os caras, Djalminha, Marcão, Rivaldo. Pô, os caras jogaram Copa do Mundo, Rivaldo, velho mesmo, jogou com o Rivaldo. O Veloso era o goleiro. Como é que era o vestiário disso daí, cara? Não, desse grupo era tranquilo. Os caras se davam super bem. Mas você falou que esse daí é tranquilo e que você falou... Que outro que era difícil? O de 93, 94, que os caras contam, era um ambiente pesado.
É mesmo? De Evairzinho, Edmundo, não é nem o Zinho, né? Mas Edmundo, o Antônio Carlos. Tinha uns caras meio personalidade um pouquinho pegava, forte, né? hein? Eu falo que o bicho pegava. É mesmo? Os caras contam cada história desse time aí, meu. Os caras não se olhavam na cara, mas dentro do campo Dentro os do caras campo, jogavam. redondo, tudo Tinha o bonitinho. Edilson também, né? Nossa, cara, Porque é mesmo. o ambiente era pegado. Mas resolvia no... Não, dentro do campo os caras jogavam, né? Aham. Mas, pô, no vestiário assim, não era fácil controlar os negros, não. E na sua época você falou que era tranquilo o Não, vestiário o vestiário e tudo. da gente era tranquilo. E esse time ficou conhecido, eu de vez em quando eu pesquiso umas coisas. Aham. Nesse time aí vocês venceram o Campeonato Paulista fazendo mais de 100 gols. Foi. Tipo, era goleada pra tudo que era lado. Era um time bom, né? Era um time bom, com um treinador bom. Era um time de jogadores que queria ganhar, que gostava de jogar pra frente. E naquela época, né? Hoje, as coisas estão muito, tipo... Hoje, o Campeonato Paulista principalmente, vai jogar o Palmeiras hoje. Sei lá, na quarta. No domingo já é outro time que joga. Aí é outro time que joga. Naquela época não, cara. Todo jogo mesmo time. Todo jogo mesmo time. Acho que tinha um número menor de jogos, talvez, de competições a se disputar ou não? De competições, sim. De jogos, eu acho que o Paulista tinha mais jogos do que tem O hoje, que tem né? hoje, né? Porque mas o brasileiro era um pouco diferente, né? Porque eram grupos, aí... O brasileiro era turno e retorno, né? Era turno e retorno, mas aí tinha... Ainda tinha a fase final, né? Oitava de final. É que naquela época classificavam 8, né? Os 8, aí depois o oitavo com o primeiro. Aí a quarta de assim, final. Eu lembro porque o meu único título brasileiro do meu glorioso, eu fui na Foi 95, né? Foi 95. Então eu tava no Guarani nessa época, nós jogamos com o Santos. Aqui no Santos Pacaembu. era um puta time também. O Santos chegou na final. Sim. Nós jogamos com o Santos. Aqui a gente deu um calor no Santos. O Santos ainda ganhou 2-0, que a gente quase tira o Santos dessa fase de classificação aí. Então, aí o Botafogo jogou a final com o Santos, semifinal com o Cruzeiro, se eu não me engano. E o Santos jogou com o Fluminense. E o Santos jogou com o Fluminense. Tem aquele lá, jogo né? lá, 5x2. 5x2 aqui no Pacaembu. Giovani fez chover aqui. Mas o time do Santos era bom. Era muito bom. Jameli. Tanto é que falam que o título do Botafogo é roubado. É do Márcio Rezende. Porque... Sim, do gol do Túlio, né? Mas tava não, impedido, esse jogo né? foi maluquice. Esse jogo foi maluquice, porque o gol do Túlio estava impedido, o gol do Santos não valeu. Quer dizer, tava normal, né? O gol do Santos que valeu, na verdade, o Camanducaia leva com a mão. Mas teve um gol do Santos... Teve outro que o Marquinhos Capixaba entra pela direita aqui. E como é que é o nome do cara que fez o gol, gente? Esqueci, era um cabelinho lisinho assim. Ai. Foi o Marcelo Passo? Marcelo Passo. Nós jogamos juntos na Inter. E aí, enfim, aí em teoria era para o jogo ter sido 1x0 pro Botafogo, mas pro Santos. Mas aí foi 1x1 e o Botafogo tinha ganho o jogo no Rio, Maracanã. Né? Esse jogo eu fui. Putz, cara, isso aí, bons tempos, meu glorioso. Que segundo você vai voltar por causa da SAF. Né? Agora deve voltar, sim. Eu acredito que aos poucos deve voltar, né? Porque o torcedor, ele acha que a SAF pode resolver todos os problemas rapidamente. Não é assim, cara. A SAF vai vir, tá aí, vai contratar alguns jogadores que são promessas, né? Todo mundo achava que ia trazer o Cristiano Ronaldo, o Messi, e o cara, não é assim. Né? Vai ser diferente, vai ser jogadores que são promessas, que vai estar ali, vai entregar no Botafogo, como foi o Jefinho. O Jefinho estava no Botafogo, já foi negociado. Entendeu? Então, vai ser desse caminho aí. Eu acho que o primeiro passo é organizar a casa financeiramente. Sim, botar em ordem, organização, né? E tudo. Aos poucos esportivamente sim. E evoluindo. Sim. Então vamos voltar pra você, que a gente foi lá no Massachusetts. Andamos. E aí, cara, você chega no Palmeiras lá, é tudo lindo, maravilhoso. Vocês ganham o Paulista, né? O brasileiro, vocês... Não, aí o brasileiro não chegou porque o time desmontou o time. Esse time do Palmeiras ficou 6 meses, porque o Miller foi pro São Paulo. Porque ele vem junto, esse time, desde 94, 93, né? Não, foi remontado em 96. Mas porque em 95, o time era o Carlos Alberto Silva, o treinador. Seu Carlos Alberto era o treinador do Palmeiras. Aí o Vanderlei veio no final de 95 pro Palmeiras, e o Palmeiras mudou um monte de jogador. O Roberto saiu, aí contrataram o Júnior, né? Quem mais saiu? A galera que é o Sampaio, o Zinho e o Evair foram pro Japão, né? Os caras saíram. Então, o time de 96 é um outro time. Uma remontada da equipe do Palmeiras. O Vanderlei montou um outro time, que tinha o Cafu, que tinha o Miller, que era remanescente do ano anterior, o Rivaldo, né? O Luizão e o Miller foram comprados, mas não jogaram em 95, foram jogar só em 96. E foi assim. Chegou o Roque Júnior, que era menino, mas estava na reserva. Então, o time de 96 foi um outro time. Entendi, que também teve muito sucesso e tudo. É que esse time não ficou
a temporada toda. Ah, não? Não, foi Desmontou. desmontando. O Miller, por exemplo, o Miller não chegou a jogar a final da Copa do Brasil. Ele foi pro São Paulo. A Parmalat, eu acho que não entraram no acordo numa parte financeira. E o contrato do Miller terminou entre as finais da Copa do Brasil. Até hoje tem contrato assim que vence no meio do ano? Por causa de Europa? Ah, tem. Tem, né? Tem. É porque é estranho, né? Tipo, o Miller saiu, eu não Sim, lembro, confesso que eu não lembro, mas ele saiu no meio do ano pra ir pro São Paulo. Né? Ele saiu finalzinho ali, porque ele não jogou a Copa do Brasil e fez falta pra caramba. Entendi. E aí no Brasileiro, na Copa do Brasil, vocês pegam a Copa do Brasil pro Cruzeiro, não é Perde isso? pro Cruzeiro. Ó, nós empatamos lá 1-1 e aqui tava ganhando de 1-0, o Cruzeiro virou pra 2-1. Eu também tinha saído. Eu já tinha ido pro Japão. Ah, você foi pro Japão? Você jogou no Japão? Não sabia. Joguei no Kyoto. É mesmo? Fui Quanto, pra lá. quanto tempo? E aí, fiquei... Japão ou Arábia? Não, o Japão é espetacular, né? É mesmo? Eu não conheço o Japão, cara, mas falam que é, tipo... Vai conhecer. Se isso é aqui, é aqui. Não é pra cá nem pra lá, é aqui. Eu morei no Japão, eu joguei e treinei o Cerezo agora em 2012. Ah, você deu treino lá também? Fui treinador do Cerezo. O Japão é espetacular, cara. É mesmo? O Japão é uma maravilha. Mas de organização, de profissionalismo... Tudo que você imaginar. O Japão pra mim é uma referência. Teve uma... Passou aqui no Pod Esporte a Sueli do vôlei, ela jogou lá no Japão, ela também falou que assim, o medo que ela tinha na questão da intérprete, colocaram do lado dela o dia inteiro. Fica aqui, filho, vai viver com a mulher aí. Poder e aí, ela viajou o país inteiro, falou, cara, que era impressionante, assim, a hora do treino é tal e vai começar tal e nada pode descer Agora o mundo. que eu fui em 2012 como treinador, eles deram a programação anual. Você pode pegar lá. Chegou junho. Nós vamos de Shinkansen, que é o trem bala, pra Tóquio. Tá lá. Vai sair 16:01. O trem vai 16:01, o trem tá na mexendo, plataforma, parceiro. Eu lembro que um jogo nós fizemos lá, a gente ia voltar de trem bala e meio que deu uma atrasada. Todo mundo de terno, gravata e correndo na rua porque o trem ia sair. Vai sair, não vai sair, não espera né? não, parceiro. Vai vir o Cerezo, vai ficar aí. Pelo amor de Deus. E é assim. Bom, super organizado, os caras são sérios, educados. Sabe, o que mais me chama a atenção no Japão é a valorização que os caras têm para o ser humano. Né? Espetacular, os caras te respeitam pra caramba. Às vezes a gente vai vivendo no automático as coisas, ainda mais aqui no Brasil, né? A gente vai vivendo as coisas no automático e falta isso. O respeito, o bom dia, eu cheguei no lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, né? O obrigado, valeu. Tipo, o básico do básico, as pessoas esquecem. Não, lá no Japão é espetacular. Se tiver oportunidade, vai. Você vai ver um mundo diferente. É que é chão, né, velho? É uma pernada. Nossa senhora, é longe. Agora você não vai mais pelos Estados Unidos, né? Só vai pela Europa, né? Porque agora precisa de visto, né? Você entrar nos Estados Unidos. Tem um esquema de parar também, acho que em Doha. Acho que tem um. Agora vai, você vai a Doha. Quando eu fui agora, a última vez que eu fui em 2012, eu fui à Turquia. Aí da Turquia nós descemos, são 12 horas. 24 horas. 12, primeira perna 12 e 12 depois. 24 horas. Mas é massa. Cara, mas vale a pena. Vale a pena. E aí, Sérgio, voltando lá pra sua carreira, ainda como atleta, vai pro Japão, não sei o que, volta, você ainda tem passagem por vários clubes no Brasil. Volto pro Japão, volto pro Palmeiras. Você volta pro Palmeiras de novo? Voltei pro Palmeiras em 97, fiquei lá mais um semestre. Um semestre no Palmeiras. E 97 Palmeiras... Nós fomos em quarto colocado no Campeonato Paulista. Fomos pro quadrangular, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, a gente ficou em quarto. O Corinthians foi campeão, São Paulo foi vice, o Santos terceiro, a gente quarto. Cara, você teve a oportunidade de jogar Palmeiras e Corinthians. É realmente... Diogo, tem uma história legal, velho. Então manda aí pra nós. A gente foi jogar em Presidente Prudente. Palmeiras e Corinthians. Mas por que essas coisas? Não sei, daquela época era muito comum, né? Jogar lá. Jogava em Rio Preto, né? E a gente nós fomos na mesma aeronave. Palmeiras do meio pra frente. Imagina aqui, Palmeiras do meio pra frente e o Corinthians do meio pra trás. Corinthians com Marcelinho, Edmundo. E a gente, a nossa galera, né? O time de 96. E aquele dia eu sentei atrás do Vanderlei e o seu Valdir Joaquim de Moraes, que infelizmente não está mais entre nós. E o Edmundo pegou o microfone lá, não sei se você lembra do Flamengo, do Ataque dos Sonhos, de 95? Sim, era Sávio, Romário, Edmundo e Romário. Sávio, Edmundo. E tinha a musiquinha lá que os caras fizeram. Os bad boys, somos bad boys. E treinar pra quê? Tá? O Edmundo e o Marcelinho pegaram o microfone lá do avião, lá no final...
E começaram a cantar música, né? Treinar pra quê? Treinar pra quê? Com o Vanderlei, com o Palmeiras. O Vanderlei na minha frente. O Edmundo tava no Corinthians. O Edmundo tá no Corinthians. O Vanderlei na minha frente aqui, ficou bravo, hein, velho? Eu só vendo aqui o seu Valdir segurando. Ele falou, eu vou lá. Esses caras estão de sacanagem, eu vou lá, tal. E o seu Valdir segurando ele, não deixou ele ir, meu. Mas será que os caras estavam meio que provocando o Vanderlei? Porque treinava meio? Pô, tava provocando o Vanderlei. E a mesmo. Pergunta que ele quer calar, quem ganhou esse jogo? Você ainda quer perguntar? Aí o que eu mais acho legal, assim, dessa situação, foi que o Vanderlei ficou pistola mesmo. Uhum. Mas só que ele levou essa situação pra palestra no dia seguinte. Né? Ele chegou, reuniu a gente lá, como sempre fazia. Chegou e falou assim, ó, tá vendo? Aqueles caras lá estão dizendo que vocês treinam mais, treinam muito, treinam não sei o quê. E aí? E soltaram aquela música. Mas a gente sabia que a música era pra ele, né? Claro. Mas ele falou, e aí? O que vai acontecer? Os caras falaram, não, professor, fica tranquilo. Eles vão ver que a gente treina mesmo. Aí os caras, o Milho falando, o Rivaldo, os caras. Não, fica sossegado. Dentro do campo nós vamos ver. 5 minutos, 10 minutos de jogo, tá 2-0 pro Palmeiras. Atropelão o Corinthians, meu. Não, é um negócio, tipo, a gente tava brincou na história do Flamengo com o Al-Hilal, a mesma coisa o Marco Braz lá. Cara, tipo, você não faz... Eu não sei, mas talvez tenha chegado lá... Claro que chegou nos jogadores do Al-Hilal. Meu amigo aqui, ó. O Hilal tem brasileiro. O gerente de futebol... Jogou no Flamengo. Como é que é o nome dele? Michael. O Michael. O bacana aqui, ó. Olha o que o diretor de futebol tá falando aqui. Mas você sabe assim, Diogo, que eu penso o seguinte. Quando o Marcos Braz fez isso aí, na verdade os caras postaram lá no Instagram, os caras estavam gravando ao vivo. Ali foi depois da final. Papo de vestiário, né? Sim, meu, que não pode sair daqui pra fora, entendeu? Amigo, não, mas aí eu entendo, mas assim, eu entendo ele também. Claro. Que aquilo lá foi mais, todo mundo tá botando pilha, falando dele e tal, mas aquilo ali foi uma agitação. Que o diretor não pode fazer isso, mas ali era uma coisa interna. Aí os caras estavam gravando no Instagram. Tava ao vivo e tudo, aí foi. Entendeu? Meu. Aí ele na empolgação nem se atentou ao detalhe. É que engraçado que virou piada, né? Sim, porque naquele momento ele nem sabia quem seria o semifinalista. Podia ser o Hilal, podia ser qualquer outro, podia ser o Raja Casablanca, podia ser qualquer um. Ele estava falando que ele ia passar pelo semifinalista e ia chegar na final com o Real. Então, quando definiu que o Hilal seria o adversário do Flamengo, e aí eu fui inclusive em um podcast falar, os caras perguntaram para mim, e aí, Sérgio, o que você acha do jogo? Porque eu sabia de eu ter jogado lá, eu falei, o Flamengo vai ter dificuldade. Todo mundo vai estar de brincadeira. Mas é um momento diferente do Flamengo e do Hilal. O Flamengo está no início de trabalho e o Hilal está no meio de temporada. Fisicamente falando, o Hilal está muito acima, mas muito acima do Flamengo. E a gente viu, quem acompanha futebol, viu a Supercopa, Palmeiras e Flamengo. Que todo mundo fala, foi um baita jogo. Foi 4-3, foi um baita jogo. Pô, foi. Mas se você for analisar o que foi o jogo, você viu um jogo com espaço porque o cara fisicamente não consegue responder. E aquilo traz uma dificuldade para você jogar uma competição do tamanho que é o Mundial. Né? Aí você vai jogar contra o Hilal, que há 2 meses atrás, a base da seleção da Arábia jogou contra a da Argentina, que são os caras que jogam no Hilal. Então os caras não têm medo de jogo grande mais, como era antigamente. Né? Então, e o Hilal fisicamente, os caras não têm medo de jogo grande, e os estrangeiros que estão lá são bons jogadores, não ia ser fácil pro Flamengo. Acho que fica naquela análise do Flamengo aqui no Brasil, sim, Flamengo, sim. E aí falar o Hilal, mas tem uma história. Falar o Hilal que é da Arábia, não. Os caras falam, o Hilal é da Arábia Saudita. Isso, gente, futebol hoje, com organização, com tudo que é feito, hoje tem uma igualdade dentro do jogo. Né? Se você falar assim que o Flamengo, qual que é melhor, o Flamengo ou o Hilal? O Flamengo é melhor, mas precisa estar no Flamengo de 19, na ponta dos cascos, voando. Se fosse nessa situação, o Hilal ia ter dificuldade de dificultar para o Flamengo, não é de ganhar, não, de dificultar. Mas na situação atual, o Flamengo está tentando botar um modelo de jogo diferente porque contratou um outro treinador. Né? O Flamengo se apresentou há 1 mês atrás. São 4 semanas para você jogar um torneio com esse peso. E os caras estão treinando há 6 meses. Então tudo isso você tem que analisar. E a minha análise foi em cima disso. Não, tá certo. Agora fala assim,
pega friamente Flamengo e Hilal, o Flamengo é melhor. Mas em condições iguais. Tem todo um contexto, né, na história. Entendeu? É a mesma história do Marco Braz aí, cara. Tem um contexto. Claro. Quem olha o corte, aquele negócio, pô, que idiota. Sim, mas sim, realmente sim. tem vestiário, acabou lógico, de ganhar, e pá, não sei o que, é um negócio que é... E que tá na empolgação, pô. Que na sua época ficava no vestiário. Sim, morria lá, não tinha isso daqui. Claro. Você pega na nossa época, ninguém filmava nada, não tinha nem a TV do clube, que hoje todo clube tem. Mas você pega muitas coisas, quando eu estava na Portuguesa, coisa que eu não queria que saísse na TV, eu falava pro cara, desliga a câmera. Aí desligava a câmera e a gente ia. Pra ser treinador você ainda tem que... tem que... Hoje não tem jeito. Mas calma que a gente nem chegou na parte de ser treinador ainda. Só para dar um exemplo. Aí, cara, você voltou pro Palmeiras, certo? Depois do Japão. E aí você tem a passagem por diversos clubes aí no país. Sim. Só para elencar alguns aí, vai. Pô, tive no Goiás rapidamente, Et Jundiaí, que era da Parmalat também. Jundiaí. Que mais? Passei no Gama, passei no... Você é brasiliense, né? Não, eu sou aquele, tudo esse que tá... Onde que eu vi que você era brasiliense? Tem algum canto? Vamos reclamar lá. Tá errado, sou brasiliense, de minha data de nascimento 16/1, tá tudo errado. Não, eu só vi a história do brasileiro. Não, eu sou de São Paulo, pô, sou daqui. Então, pelo amor de Deus, é minha fonte péssima. Você vê que eu sou um ótimo repórter. Sou de São Paulo, 11/1, não 16, 11/1. E aí eu passei no Gama, passei no Náutico, Santo André, e o Santo André foi no São José, e o Santo André foi onde eu encerrei minha carreira. Conta como é que foi o seu último jogo, conta. Santo André nós jogamos Copa do Brasil. Olha que coisa linda. Venceu quem? Brasil, venceu quem no Nós final? vencemos o Flamengo no Maraca. Mas foi legal assim a história, porque na Copa eu joguei a Copa do Brasil. Meu contrato terminou no meio da Copa do Brasil. Eu joguei até o jogo do Guarani lá em Campinas, né, que eu acho que era quarta, se não me engano. Nós tiramos o Atlético, e aí o Atlético Mineiro, e pegamos o Guarani. E meu contrato terminou no segundo jogo, no jogo da volta do Bruno. Eu já não estava mais como atleta, eles me convidaram para fazer parte da comissão. E eu acabei aceitando. Falei, sabe de uma coisa, já tenho 37, eu não vou ficar indo para lá, para cá, não. E aí, mas só para entender essa parte que muito me interessa, porque agora eu tô perto desse momento. Você, com 37, o seu contrato vence. Você tinha ainda propostas para poder ir para outro clube. Tinha. Mas aí você recebe um convite do Santo André para fazer parte da comissão. Você sempre quis, sempre foi você pensando assim, vou encerrar minha carreira e vou ser treinador? Você sempre pensou isso? Desde os 23 anos. Você tinha... Quando eu estava na Arábia. Mesmo? Mas por quê? Por que você se seduziu com ser treinador? Quando eu estava no Hilal, o Hilal servia muitos jogadores para a seleção da Arábia Saudita. E o Candinho sempre me ligava perguntando de A, de B e de C. E eu falava, e quando eu vi, os caras estavam convocados. Eu falei, opa, peraí. Acho que eu entendo um pouquinho desse negócio. Uhum. E ali, a partir daí, falei, pô, vou me preparar jogando, observar os meus treinadores e tal, que quando eu parar, não vou falar, vou parar com 30, com 29. Não, quando eu parar. E foi assim. E aí fui me preparando, fui fazer curso, fui fazer faculdade, jogando ainda. Putz, fui fazendo legal, tudo. Era esse ponto que eu queria chegar. Fui fazendo, e a partir do período que eu defini, com 23 anos, que eu seria treinador quando eu parasse, treinador da categoria profissional, não queria base. Uhum. Quando surgiu a oportunidade, Sérgio, a gente quer que você fique aqui. Falei, eu vou. E aí foi para um cargo do quê? De assistente técnico? Na verdade, os caras queriam que eu fosse um gerente, que ia ficar atrás da mesa. Eu falei, gente, atrás da mesa para mim não dá. Não, Sérgio, você fica aí e tal. Só que coincidiu o quê? O Chamusca veio como treinador, só que o auxiliar do Chamusca tinha jogado no Santo André, que era o João Marcelo, e tinha botado o Santo André na justiça. Puta. Aí o presidente falou, não, Chamusca, você vem, mas esse auxiliar eu não quero. Aí o que aconteceu? Eu estava ali, eu virei auxiliar do clube e eu que fiquei perto do Chamusca. Entendi. E eu falei pro Chamusca assim, Chamusca, eu quero ser treinador, mas nunca quero o seu lugar. Tudo que eu sei do Santo André, você vai ficar sabendo. Vou passar tudo para você. E foi assim, uma relação transparente, nós somos amigos até hoje. Inclusive o Chamusca tá na Arábia agora, né? Tá no Altai, lá na Arábia Saudita. E a gente é amigo até hoje, porque foi uma relação de transparência, né? E foi assim que começou. Aí o Chamusca estreou contra o Palmeiras, no Bruno, foi 3-3 o jogo. Aí nós fomos pro Parque Antártica, ganhamos de 4-3, 4-2, não, 4-3, nós ganhamos o jogo. E aí o Chamusca nesse jogo foi expulso. E tomou uma suspensão. Os caras estavam querendo minar a gente, né? Uhum. Tomou uma suspensão.
Aí no jogo do 15 de Campo Bom, que era o time do Mano Menezes, no primeiro jogo aqui o Chamusca ainda estava no banco, e no jogo da volta o Chamusca já não tava, tinha que cumprir suspensão. E quem ficou na área técnica fui eu, a gente comunicando no rádio. E nos 2 jogos da final contra o Flamengo, eu que fiquei na área técnica. No jogo do Parque Antártico a gente tinha comunicação. Já no jogo do Maracanã, não sei o que aconteceu lá. Lotado, né? Abarrotado, 80 mil pessoas. E você lá? Aí eu, jovem de 37 anos, na área técnica. Aí o que aconteceu? O Chamusca não tinha comunicação com o Chamusca. Os caras queriam que o Chamusca saísse do estádio, comprasse ingresso. Os caras fizeram um terror lá. E eu tomei as decisões, mas a gente já tinha alinhado uma estratégia, tipo, uma tudo, final de né? campeonato, as coisas já aconteceram. Sim, já não é que, vai tirar da minha cabeça. Já tem um desenho tático. Já tinha uma estratégia pronta. E eu que decidia. Marcamos o Felipe pra caramba, engolimos o Felipe, que era um cara que jogava no Flamengo. E eu lembro que quando o Atirso entrou, que estava no banco, eu tinha um lateral de apoio. Aí o Atirso entrou, o Abel botou o Atirso. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou tirar o Nelsinho, vou pôr o Dagui aqui. Eu falei, Dagui, só vai marcar o Atirso. Porque o Felipe, também, né? O Felipe já tá dominado pelo Ramalho e o Dirceu. O Dagui foi lá, quer jogar com 3 zagueiros, bate com ele lá e já era. E assim foi. Então eu tomei as decisões e a gente conseguiu conquistar um título que eu guardo com um enorme carinho. Que estreia, né? Que estreia maravilhosa. Diogo, a gente chegou no Maracanã. Primeiro que nós tivemos dificuldade de adentrar o Maracanã, que tinha rubro-negro pra caramba. Aí nós chegamos no Maracanã e normalmente eu não subo no gramado. Eu fico no vestiário. Esse dia eu subi. Você já tinha jogado como jogador? Já tinha. Joguei com o Guarani, joguei com o Palmeiras, joguei com o próprio Santo André, do Juventus. Joguei com o Juventus lá. Aquilo ali assusta, cara. Vazio assusta. É o templo, né? É o templo onde você que tá querendo jogar futebol enquanto garoto, você quer jogar no Maracanã, você quer jogar no Morumbi, mas você quer jogar no Maracanã contra o Flamengo. Pô, tu imagina se jogar no Maracanã uma final. Final de campeonato contra o Flamengo. Absurdo. Subi, tô olhando aqui pro lado esquerdo, entre os bancos tem um palco lá. Montadinho um palco. Aí o Fernandinho Fernandes, que hoje tá na Band, falei, o que é isso aí, Fernando? Falei, você não sabe, Sérgio? Já contrataram a Ivete já pra fazer um show aí, porque na época a música Poeira era como se fosse um hino da torcida do Flamengo, né? Da Ivete. Poeira. Já tinha contratado aí. Já tinha tal. Eu falei, é mesmo? Pô, aí eu desci, cheguei pros caras e falei assim, vocês já foram lá no campo ver o gramado? Não, Sérgio, eu falei, vamos lá, dá uma olhadinha lá pra ver se tá legal, pra ver chuteira, mas na hora que subir, dá uma olhadinha pra esquerda, tem um negocinho lá pra vocês. Os caras subiram, o Romerito, que era doidaço, tal. O Merito, de Márcia no Gaúcho, o Ramalho, o Dirceu, os caras subiram. Porra, quando esses caras descem, velho. Falei, e aí, viram lá? Porra, Sérgio, esses caras vão ver, não sei o quê. Pô, mas o que foi? Tem um palco lá que parceiro, só que vocês não estão convidados, não. A festa não é pra vocês, não. Vira pra melar aí, botar água no chão. Corre aí pra dar um jeito. Não deu outros, cara. Não, mas nosso time era bom. E a Ivete subiu ou não subiu no palco? Nós que subimos cantando poeira lá, os moleques cantando. Os moleques, ainda mais, imagina, tinha muito moleque da base no nosso time. O Tássio, o Nunes, não, o Alex, depois jogou no São Paulo, o Gabriel. O que aconteceu com esse trabalho do Santo André? Na base. Mas o Santo André teve alguns problemas, né? Depois. Agora que tá voltando, que o presidente é um cara dessa época, que ele era diretor, o Celso. Agora tá voltando. Tá voltando a ter uma base. Tá voltando a botar moleque porque ali no ABC, eu moro no ABC, sou carioca, mas eu moro no ABC, eu moro em São Bernardo. Pô, teve o São Caetano, né? Que jogou a final da João Avelange, não foi isso? Com o Vasco. Final do João Avelange, final da Libertadores. Famoso jogo do SBT lá, do Eurico. Foi. Aí, pô, Santo André campeão da Copa do Brasil, sabe? O ABC, ele, né? Sim, não, tem sempre, um foi trabalho. Respeitado, né? A camisa do Santo André é uma camisa forte, né? Eu penso assim, o Santo André, em qualquer divisão que vá jogar, os negros respeitam por causa da história. E esse jogo do Maracanã foi o selo ali, ó, carimbo para você falar, o Santo André é um lugar que tem condições de crescer. Só que o que eu penso, eu falo isso até hoje pro meu presidente. O São Caetano, ele só tem a camisa, cara. O São Caetano foi forte, mas não cuidou da estrutura de montar um CT, de fazer algo que permanecesse lá, né? E o Santo André agora tem lá um clube de campo que vai fazer um CT para base, tá já em andamento.
Que é isso que vai fazer você fortalecer claro. o seu time. Não adianta, se você não tem estrutura, não adianta, porque um ano você faz um time bom. Vou ganhar um título, beleza e tal. E o depois, que sustenta esse... É isso aí, precisa de sustentação. Né? O alicerce é muito importante. E o Santo André meio que ficou no caminho nesse sentido. Agora, com o presidente, com o Celso, está retomando, né? Espero que está fazendo um bom Campeonato Paulista, está retomando, está cuidando da base, fez uma boa Taça São Paulo, tem 2 meninos já na equipe principal. E eu acho que é esse o caminho, o Santo André está trilhando para esse caminho. É longo, porque não é fácil você, né, fazer futebol. Futebol é caro, futebol custa caro. A gente estava até falando sobre isso ali, acho que vale até um parêntese, né, cara? Eu particularmente me assusto muito quando começa esse papo de dinheiro do futebol. E assim, você permeou, acho que os 2 mundos, né? Sim. Tanto como jogador até como treinador, né? Você Sim. treinou equipes muito grandes, Claro. Trabalhou como jogador também em equipes muito grandes, Sim. como trabalhou em equipes menores. Sim. Cara, essa realidade do dinheiro no futebol, traça um paralelo aí entre esses mundos, porque acho que todo mundo fala de futebol, cara, o que a gente vê na grande mídia. É o cara que ganha, sei lá, quantos milhões, o Cristiano Ronaldo agora foi lá pra Arábia, foi ao Nasser. Arábia, cara, sabe, é valor de absurdo, PIB, de PIB de país aí, cara, for ganhar, entendeu? É verdade. Então, cara, como é que é a realidade e como é que você enxerga esses garotos com esse sonho? Porque quando você vai para uma equipe menor, você vai com sonho. Sim. Parece que tá tudo na mesma forma, os jogadores, né? Tudo com a valisezinha, aqui o cabelinho, pá, não sei o que, a sobrancelha ali, a chuteirinha. Como é que é trabalhar com esses sonhos, cara? Eu falo que o treinador é um condutor de sonhos, né? Porque você está lidando com atletas de todas as camadas, né? Mais velho, mais novo, né? E também o cara que vem de uma família humilde, pensando em ter o futebol para mudar a vida, que é muita coisa que é o que acontece. Então eu coloco o treinador como condutor de sonho, né? Porque você está lidando com um cara, você não está lidando só com um profissional, você está lidando com um ser humano que por trás dele tem uma situação que o futebol é a possibilidade de mudar a vida dele, né? Como foi a minha, né? Como foi a minha. E eu entendo isso, né? Então a gente tem que trabalhar muito o que é a cabeça do garoto, principalmente. Você teve, no seu início de carreira, você teve treinadores que não se preocupavam somente com a sua performance? Sim, eu acho que era muito normal naquela época, porque o treinador ele tinha a chave do clube. Entendi. O treinador era o grande responsável. A figura do treinador era superior, né? O treinador fala, eu lembro muito que o Tele fazia no São Paulo, e o Candido também tinha esse perfil. Aí você aparecia com um carro, ele falou, pô, tu comprou um carro por quê? Você tem que dar entrada no apartamento. É isso que você tem que fazer, cuidar do seu futuro, né? Então, antigamente, o treinador tinha uma palavra muito forte. O papel de educador. Exatamente, né? Hoje, você pode falar, mas hoje todo mundo tem empresário. Então, essa parte da condução, da gestão de carreira do atleta, fica muito por conta do empresário, de orientar, de fazer o cara guardar. Eu tenho a sensação, sim, sensação de achismo total aqui. Que a relação com essa antiga que você está falando, treinador, eu tive treinador assim, né? E assim, é uma relação, não é que é mais sincera, mas eu acho que é mais próxima. Porque imagina, o empresário, ele não é empresário de um jogador. Sim, cuida de várias pessoas. Né? O treinador também, ele era treinador de várias pessoas. Mas era o cara que estava no dia a dia ali. O empresário está aqui com você, fez esse contrato, pá, não sei o que. Não, cuida aí, não compra isso aqui não. Agora, aí ele vira pro outro cara lá do outro lugar do mundo. No dia a dia ele não tá com o cara. No dia a dia. Eu tô te vendo e tô vendo seu semblante. Eu sei se você tá triste. É isso. Eu sei se você tá feliz. Eu sei que quando você tá com ar de preocupado. E aí, Sérgio, cada vez mais jovens esses atletas tem empresário e cada vez essa distância do treinador é maior. Aumentou muito, né? Aumenta muito. Porque o cara, você tá aqui. Porque o treinador, ele tem hora que ele tem que cobrar. Vai ser você que é jovem, vai ser o cara que é mais velho, vai ser o cara que é intermediário. Você tem que cobrar. Aí pro cara mais novo, tu cobra o cara e aí o cara fica cabisbaixo, aí o cara pega o telefone e vai pro empresário. Pô, o homem me deu uma dura, pô, o homem não me põe pra jogar. Aí o empresário dele fala, não, vai, trabalha. Aí ele fala assim, fica tranquilo que eu vou te tirar daí. Aí de vez o cara voltar no outro dia, vou trabalhar pra mostrar pra esse cara. Ele dá aquela relaxada e fala, meu empresário vai me tirar daqui a qualquer momento. Porra, ainda tem essa. Entendeu? Então, tem essa. Criou-se uma distância. Eu falo pra todo mundo, Diogo,
o treinador ele precisa ser amigo do empresário. Porque a minha relação, a do treinador antigamente, que ele tinha uma relação direta com o jogador, ele precisa ter uma relação com o empresário. Por quê? Você é empresário do Zezinho. Aí eu converso contigo, falo, ô Diogo, o Zezinho tá meu problema, velho. Ele precisa dar uma melhorada. Aí você vai nele. Terceiriza a dura. Você vai nele. Porra, é difícil, né? Você cara. vai nele, cobra ele, eu cobro aqui, eu dou um esculacho nele, dou uma cobrada, aí ele vai chorar pra você, você já tá sabendo, aí você cerca tudo, entendeu? Cara, que maluquice, cara. Não, porque é o momento que a gente vive. Eu, assim, eu conheço alguns empresários, eu falo pra você, conheço muito empresário, não, conheço alguns. Né? E sempre comento isso com os caras. O treinador e o empresário, eles precisam ser parceiros. Parceiros no sentido de ajudar o atleta a performar, porque todo mundo vai ganhar. Claro. Eu vou ganhar em performance, você vai ganhar que daqui a pouco o cara vai ser vendido, você vai ganhar o dinheiro, que é o seu objetivo, né? Então fica bom para todo mundo. Cara, deve ser muito difícil mesmo, cara. Hoje em dia... É complicado. E eu vejo que a tendência é piorar, né? Porque o futebol, no geral, né, Diogo, ele é uma potência de dinheiro, né? Tem uma camada que ganha pouco, mas que essa camada quer estar aqui. Né? E tem o pessoal que que aí tá na mão dos grandes empresários e esquece isso daí, e o cara sabe como conduzir. Né? Então, essa camada que sonha em estar no lado B, no lado A, você precisa cuidar. Né? E muitas vezes esses caras que estão aqui no lado B, os caras acham que já tá bom. Isso aqui tá bom, o cara ganha aí 30 conto, tá bom, não sei o quê. Mas você vai parar de jogar futebol. Daqui a pouco. Já. Por mais que hoje tem longevidade de carreira, né? Que o atleta, pô, eu joguei até 37, mas normal na minha época o cara jogar até 32, tal, e acabou. Eu costumo dizer que atleta morre 2 vezes, né? Morre quando para de jogar. É uma realidade. E aí, cara, se você não tem um mínimo de preparo para você, pro pós, igual você estudou durante a sua carreira, você se preparou durante a sua carreira para quando acabar a oportunidade, tudo casou. Sim. Né? Então, deu sorte que os caras chamaram. Não, mas eu tava preparado. O cara podia me chamar e eu podia ser um ex-atleta no banco, que é a coisa que a gente mais vê. Verdade. E aí, Sérgio, só seguindo esse papo sobre a sua carreira como treinador, você falou que se preparou certinho, aí você teve essa oportunidade no Santo André, que aí deu tudo muito certo para você. Sim. Você foi trilhar caminhos por outros clubes. Quais os clubes que você passou como treinador? Então, minha primeira experiência fora do Santo André foi no Juventus, que fez uma parceria como treinador, fez uma parceria com o Pão de Açúcar. Na época o Brunoro era o coordenador, né? O Thiago Escuro, que está no RB, era um dos gerentes, e o Roma. E teve essa parceria e o Brunoro me convidou. Né, porque eu tinha uma história no Juventus e tal. E eu falei, não, eu vou porque, eu tava no Santo André, isso foi em 2006, já tava 2 anos no Santo André. Eu falei, não, preciso me desvincular, que esse negócio de ficar todo só, os caras falam, esse cara só trabalha aí. E foi uma experiência de você montar um elenco, né? De você sentar, que naquela época tinha fita cassete, né? Não tinha DVD, não tinha nada, fita cassete. Aí foi ver fita pra caramba, o Betinho é um cara que é meu compadre, jogamos junto, inclusive jogou no Palmeiras. E aí quando a gente jogava no São José, a gente via de São José e conversando. Não, vou ser treinador, Beto. E você, então vou ser seu auxiliar. E a gente sempre conversava e deu certo. Eu convidei ele para vir trabalhar comigo e nós fomos pro Pão de Açúcar. A parceria com o Juventus, montamos o time para o Paulista de 2006 e fizemos uma baita campanha. Ficamos 6º colocado na frente do Corinthians, que tinha Tevez, tal, que o Corinthians tinha acabado de ser campeão brasileiro em 2005. Foi uma experiência espetacular, assim. Eu falei, eu tô me preparando, tô melhorando como treinador. Eu já passei uma etapa, consegui montar um elenco, montar um time diferente na maneira de jogar que a gente tinha no Santo André, né? Eu consegui, então já era um outro universo que eu consegui galgar. Foi uma experiência bacana. Aí eu voltei pro Santo André de novo. Fui pro Barueri. Barueri no meio do ano de 2006. Acabou o Paulista e tal. Falou que montaram lá o campo? Sim, lá que montaram a arena. Inclusive a gente jogava no CT, na Vila Porto. Não estava pronta ainda a arena. A gente jogava no CT. Subimos com o Barueri para a Série C. Conquistamos um outro objetivo. Tinha 38. Não, 39. Tinha 39 anos. Segundo trabalho como treinador efetivo, né? Tinha 39 anos, a gente conseguiu o acesso da Série C para a Série B. Botamos o Barueri na Série B.
E aí, Diogo, eu sou um cara muito sincero em reuniões, assim, né? Eu acho que foi uma coisa que com o tempo eu aprendi, eu melhorei. Que antes, quando era mais novo, eu não que falava e acabou. Cheguei pro presidente e falei assim, presidente, esse time que nós temos aqui é pro Paulista, não vai dar. E, pô, ficou todo milindrado, né, o presidente na época. Falei, ah, Sérgio, como que não vai dar? Falei, presidente, joga o Paulista, ó, joguei o Paulista, treino já vai algum tempo no Paulista, eu tô dizendo que não vai dar, que ele queria padronizar salário, né, e falou, não, vou pagar X para todo mundo. Vixe. Falei, presidente, isso não dá certo. Não, Sérgio, aqui vai ser assim e tal. Aí acabou, subi e ele me tirou. Aí ficou puto. E o que aconteceu com o Barueri? Pô, 3 derrotas na primeira rodada. Aí nas 3 primeiras rodadas, 3 derrotas. Aí os caras me ligaram. Um cara que jogou comigo no infantil. Pô, ainda ligou de volta? Depois. Pô, os caras são muito carudos, né, cara? Aí falou, pô, Sérgio, eu queria falar com você, não sei o quê. Se for pra voltar, você volta. Eu falei, a gente pode conversar, não tem problema nenhum. Aí conversei com o filho do presidente. E aí, Sérgio, falou, ó, melhorou o time, mudou o pensamento e tal. Pô, tinha 0,3 rodadas, meu. Eram 20 rodadas. Aí, beleza. Voltei lá. Falaram que melhorou, meu. Eu trouxe um cara só, velho. Vocês estão de brincadeira. Aí, botei lá 3 zagueiros, 2 volantes do lado. Pra trás, parecia uma fortaleza. E vamos devagarzinho pra ganhar, pra fazer os pontos que precisa. Primeiro jogo, estreia com o Palmeiras do Parque Antártico, empatamos 1-1. Primeiro ponto. Sérgio é um herói. Sérgio... Diogo, nós chegamos, faltando 3 rodadas, já tinha livrado do rebaixamento. Imagina, ó, 3... Aqui, ó, um time que tinha 0 pontos na primeira rodada. Nós livramos, o objetivo alcançado. Aí, num episódio lá, pós-jogo do São Paulo, que nós perdemos de 5 lá em Sorocaba, aí o presidente tava na Transamérica, mas metendo pau. Os caras da Transamérica, tudo meu amigo. Aí o Galvão era repórter de campo, o Calil tava na tribuna, aí o Galvão pegou, Sérgio, vem cá, bota o fone aí. Botei o fone e os caras falaram, o Sérgio joga muito pra trás, não sei o quê. Se o presidente ou o presidente? O Sérgio joga muito pra trás, o Sérgio precisa rever a questão do futebol, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Calil falou, presidente, você falou, agora o Sérgio tem direito de resposta, você tava ouvindo tudo. Ele nem sabia que você... Puta merda. Aí eu peguei e falei, presidente, vocês só vão me agradecer o ano que vem, quando o Palmeiras for na arena, o Corinthians for na arena. Com todo respeito, não vai mais para Paraguaçu, que vocês não vão jogar Série A2. Aí vocês vão respeitar. A gente fez o que tinha que fazer. Você não podia era cair. Com o que dava, a gente resolveu o que tinha que resolver. Sério, foi uma discussão que eu me senti o Vanderlei naquela época. Eu era jovem de tudo. Aí eu falei pro Betinho, quando eu falei, Betinho, vamos pegar nossas coisas, que nós estamos fora. Porque... Deu outra aí. Deu outra, saímos. Aí eu voltei pro Santo André. Voltei pro Santo André em 2007. Pô, quintal de casa, Santo André. Voltei pro Santo André em 2007. Aí o Santo André foi uma outra experiência que me deu casca pra caramba, porque o Santo André tava mudando, passando por uma parceria que era a gestão e saindo do clube, né, que era o presidente. Mas só que eles não estavam se entendendo muito bem nesse período aí, cara, e ficava tudo em mim, né? E, não quero que joga esse, quero que joga esse, não sei o quê. Foi, puta, pô, tem isso, né, cara? Pô, mas foi complicado. De futebol é foda. E aí, mas foi uma experiência bacana que me deu casca pra caramba. Pô, aí no final eu saí. Voltei pro Juventus em 2008, fizemos lá um pedaço do Campeonato Paulista, saí e fiquei parado. Começo do Brasileiro Série B, o gestor assumiu de vez lá o Santo André. Ele pediu para me ligar, falou, pô, fui injusto com o Sérgio, vamos trazer ele de volta. Pergunta se ele quer vir. Aí o diretor, que é meu amigo até hoje, está no Guarani, ligou, falou, Sérgio, o presidente quer conversar com você e tal. A conversa é que se você aceita voltar. Falei, não tem problema, voltei. Fomos campeões da 2, subimos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí no final do ano eu saí e fui para a Ponte, que foi minha primeira experiência em um clube que tem uma galera robusto, que agita e tal, né? E foi uma pressão. Eu falei, sabe da coisa? Não quero ficar aqui, não. Sair da Ponte. É brabo mesmo? Pra mim foi uma experiência assim que, se é hoje... Mas é brabo o quê, Sérgio? Tipo, o cara está saindo do treino, o cara vem e... Diogo, nós estamos no treino lá, o cara... Eu acho que os caras facilitaram a entrada do torcedor, né? O cara da chefe da torcida. Pô, a gente tinha empatado com o Mirassol lá em Mirassol 2-2, tava ganhando 2-0, os caras empataram. Pô, o cara entrou lá no portão do Majestoso lá e começou, professor,
esses caras aí é noite, é não sei o que e tal. E saiu no soco com o diretor lá. Falei, puta, meu. Meu Deus do céu. Aí eu falei, meu, aqui não dá, eu não quero esse ambiente pra mim, não. Aí saí. Aí fui pro São Caetano, como eu tinha muita identificação com o Santo André, acabou que não deu certo, eu saí do São Caetano. Onde eu fui? Fui pro Paraná Clube. Aí fui pro Paraná. Fiquei no Paraná, o Paraná tava mal, recuperamos o Paraná. Aí o Santo André veio atrás de mim pra disputar a Série A do Brasileiro. Falei, vamos embora, né? Vim embora pro Santo André. E aí foi que nós montamos o time para 2010. Isso foi 2009, nós montamos o time para 2010, que nós fizemos a final com o Santos, no Pacaembu, com o Santos do Neymar, do Robinho e tal, que foi 2 baita jogos. Era você o treinador? Não sabia não. E a gente fizemos um puta campeonato aquele ano. Foi o time jogar pra caramba. Pô, já andou, hein, Sérgio? E aí foi Santo André, aí saí do Santo André, fui pro Atlético Paranaense, ficamos em 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense, cara, é um lugar que eu acho que eles veem o futebol, o pessoal da gestão de lá, parece que eles veem o futebol de outra maneira, né? Uma questão de, foi o primeiro clube a transmitir, sair, tipo, Sim. Cagar e andar pra TV aberta. Eu vou transmitir meu jogo aqui no YouTube. Foi foi um estouro, né? Estouro. Eles têm algumas outras ações, você estava falando que eles não jogam estadual, né? Não joga estadual. Acho que a primeira vez eles jogaram com o estadual com o Sub-23. Sub-23. Eles jogam o estadual com o Sub-23. A equipe principal deles não joga o estadual. Treina pro brasileiro. Isso desde 2013. Porque quando eu estava no Avaí, nós fizemos um amistoso com o Atlético, com o time principal, lá no Avaí. Eles estavam se preparando para jogar o brasileiro. Só que eles queriam uma cota maior, parece. E aí falaram, não vou dar nada. E tirou o time principal, botou só o Sub-23. E a partir daí eles faziam isso o ano inteiro. Eles não jogam com a equipe principal. O presidente, na época que eu trabalhei lá, era o Marcos Malucelli, não era o Petralha, que foi presidente até então. Agora ele parece que é presidente de honra lá e tem outro presidente lá, mas é dentro da linha dele de trabalho. Né, o Atlético cresceu muito. Né? Assim, a estrutura do Atlético já era muito boa quando eu trabalhei lá em 2010. Aí eu fui lá com o Bahia em 2015, que nós fomos treinar e ia jogar contra o Paraná. E nós treinamos no Atlético. Aí eu fui lá onde fica o departamento de inteligência do Atlético, mudou completamente do que era na nossa época. E lá no Atlético tem tudo, você faz tudo lá, o departamento médico, o Atlético não sai mais para o hospital para fazer exame nos seus atletas. Faz tudo no clube. É mesmo? Faz tudo no clube. O Atlético é uma potência. Que massa, cara. A arena era legal, agora tá melhor ainda, né? Depois da Copa que fechou, teto retrátil e tal, o gramado, mudaram a grama, até parecida com a do Corinthians. E o ambiente assim, pra se trabalhar deve ser fumaça, incrível, né, fumaça. As caveiras balançam lá, que é uma beleza, é legal. A torcida do Atlético é espetacular. Foi um lugar... Quando eu ainda falei pro Denis, que hoje o Denis é meu auxiliar, né? Mas o Betinho já há muito tempo. Falei, Denis, agora nós estamos no futebol, velho. Aqui, estrutura, tem cobrança que é normal, né? Mas, dá condição. Só que tem uma linha do Atlético que eu acho legal. Eles aproveitam a base. O Atlético tem muitos jogadores... Acho que até por jogar o Campeonato Paranaense. Sim, o Sub-23, né? É um trampolim pro moleque. É um Sub-23 que joga com um moleque de 20. Né? Então. O moleque não sai dos 19 ali, 18 anos pro profissional. Sim, o moleque tem ainda vai maturar, umas porrada ali no E campeonato. aí utilizava os caras, né? E assim, pra mim foi uma experiência muito bacana no Atlético. Com essa diretoria que tinha o seu Valmor, que é um cara atleticano doente. Ele estava naquele time que foi campeão do Atlético contra o São Caetano em 2003, acho que foi. Ele foi campeão, ele estava lá, ele gostava de mim pra caramba, me levou. Fiquei lá ao final do Brasileiro, comecei o estadual, mas aí chegou em março, o time mudou muito, né? O Rodolfo saiu o Neto, saiu mais uns 3, 4 jogadores, e o Chico, e a reposição não foi a ideal. Eu acabei saindo e vim aqui pro Barueri, que estava voltando de Prudente. Aí voltei no Barueri, fiquei lá até outubro, acho que foi até outubro. Aí eu saí, fiquei parado, aí surgiu a possibilidade de voltar pro Japão, pro Cerezo. Aí fui pro Gilmar Rinaldi que me levou, fui pro Cerezo. Aí pra mim eu queria ficar lá até o que a gente paga até pelo bom trabalho, né? Porque o Cerezo é um time que bota a molecada pra jogar, né? E a gente botou
7 jogadores na seleção. 2 na seleção coreana e 5 na seleção japonesa, que ia jogar Olimpíadas. Putz, meu time fez assim, ó. Puta merda. Chegou em setembro lá, os caras falaram, sério, vão ter que mudar, não sei o quê. Falei, porra, meu. Caralho, que merda. E aí você tá falando disso aí de, pô, vamos ter que mudar em setembro. Eu sempre falo muito aqui que é difícil trabalhar com esporte no país, né? Com esporte, e quando eu falo esporte, já te falei isso, pra mim futebol é outra parada, a gente vem ali do vôlei e basquete pra baixo. Futebol pra mim é religião. E aí as pessoas falam, pô, que é muito difícil se trabalhar com esporte no país, porque, pô, não tem oportunidades e tal, não sei o quê. E aí tem a doce ilusão, algumas, que, não, futebol tem um mercado de trabalho absurdo. Cara, só que você já me contou, sei lá, uns 12 times que você passou. Como é que é essa vida maluca de, porra, de... Eu tô aqui trabalhando, fazendo meu trabalho, e de repente o cara fala, meu amigo, ó, perdeu 2 jogos, 3 jogos, começa... E aí iniciar um trabalho... Cara, isso pra mim é muito difícil entender, sabe? Porque eu venho de esporte coletivo, Sim. que eu sei que o tempo, ele é Precisa necessário para que você torne uma equipe vitoriosa, você tenha uma equipe realmente robusta. Algo. E, porra, no futebol você não vê isso, cara. Não, futebol é resultado imediato. E como é que é na sua cabeça isso trabalhar? Acho que você também já tá escolado, né? Já sabe. Você chega ali, o que eu tenho que fazer para apagar esse incêndio, e aí, se der, eu vou fazendo meu trabalho a longo prazo. Tem alguns amigos que ingressou na carreira, dizia assim, não, eu só pego o trabalho do início da temporada. Você não vai Dentro pegar de nenhum. uma roda assim, eu falo assim, você não vai trabalhar no Brasil. Porque se você quer só trabalho nisso temporada, você... Aí passou um ano, foi assim, outro ano foi assim. No 4º ano, já não começou, não tinha mais trabalho para início da temporada. E ficou. Aí foi ver, pegou no meio. Eu falei, é isso, meu. Se você ficar esperando, você não vai pegar. Agora, você tem que estar acompanhando. Eu gosto de um time propositivo, mas se eu for para um clube que as características dos jogadores é de time reativo, eu tenho que me adequar a essas características para poder fazer o time andar e ter resultado, né? E é assim que a gente vive. Aí para entrar dentro disso e rapidinho, eu saí do Barueri e fui pro Japão, voltei, fui pro Avaí. Avaí, as coisas não andaram, eu fui pro Ceará, que exatamente entra essa questão que nós estamos abordando agora. O Ceará tem uma história de time reativo. Subiu em 2009 com 3 volantes e tal, e todo mundo achava que era a melhor maneira de se jogar futebol. Só que eu, por coincidência, estava vendo jogos da Série B naquele ano e vi vários jogos do Ceará. E tinha um meia lá, que era o Ricardinho. Eu falei, pô, o Ricardinho não entra na área, né, velho? Pô, um meia que não entra na área. E era um cara que sabia construir o jogo. E tinha o Lulinha lá, que era um fazedor de gol, tinha o Magno Alves e tal. E os caras me contrataram. Porra, coincidência, eu fui pra lá. Primeiro treino, Diogo. Peguei o Ricardinho, conversei com ele, falei, meu filho, você vai de volante. Não, você vai vir de volante para construir o jogo. Já que você não entra na área, você vai ser o cabeça pensante do time vindo de trás. O cara virou ídolo. Aí o meu presidente chegou, depois de 3 jogos, falou assim, Sérgio, você não acha melhor a gente botar uns 2 volantes aí pra dar uma fechada? Deve ser foda. Eu falei, não, presidente. Falei, mas você quer ficar em que posição no campeonato? Falei, não, quero brigar pra subir. Falei, então fica tranquilo, pode deixar, porque a gente tinha ganhado de 4 do ABC, mas a gente tinha perdido no jogo anterior com o Figueirense em Santa Catarina. Daí ele chegou assim, a gente tem amizade até hoje, o Evandro Leitão. Falei, Sérgio, eu esperei ganhar pra vir falar contigo. Que ele fala assim, ó, macho, que ele lá usa muito, né? Eu esperei ganhar pra falar, pô, você não acha que a gente tem que pôr um volantezinho a mais aqui, dar uma fechadinha? Falei, presidente, você quer brigar? Não, eu quero brigar. Eu falei, então fica tranquilo. Cheguei no Ceará, o Ceará já tava 3 pontos da zona, chegamos na última rodada brigando pra subir. Pô, e o time jogando pra frente. A torcida do Ceará, a partir deste momento, a torcida do Ceará não aceita jogar pra trás. Nós mudou jeito técnico. Paradigma da equipe. Sim, completamente. É um time que é propositivo. Aí depois eu renovei meu contrato, fiquei lá em 14, fui um campeão cearense, campeão da Supercopa. Né? Brigamos na Copa chegamos na final da Copa do Nordeste, foi uma judiação não ter ganho. Brigamos na Série B. Pô, o time, em junho, o Ceará era o melhor ataque do Brasil. Tinha mais de 100 gols em junho. Time que jogava pra frente. Dele. Então, você tem que entender o que você tem. Se você tem nas peças
que você pode mudar o jeito de jogar, você tem que fazer. Agora, se você não tem, por exemplo, do Barueri que eu te contei, o Barueri não dava, tinha que ser daquele jeito, entendeu? Então é essa leitura que o treinador tem que ter. Porque você não vai conseguir pegar trabalho do início, você vai pegar trabalho no meio do caminho e você precisa entender aquilo que é a necessidade para você fazer resultado. E o trabalho no meio do caminho também é outra coisa que me chama muita atenção quando você pega equipes assim de outros esportes e o futebol. Peguei 2 jogos por semana. Sim. Como é que você treina? Imagina, você estava no Ceará, você jogou contra o Figueirense, lá em Santa Catarina. Meu amigo, só de viagem... Sim, não, você não consegue treinar. Que hora você treina? Não, mas eu pego ali, ó. É que aqui é uma TV, mas a gente tem... Você gosta de um videozinho, telão. Isso é importante. Você foi atleta, você é atleta, né, Diogo? A informação visual é a melhor que a verbal. É fundamental. Né? Você bota pro cara, ó, você precisava correr por aqui. Dá o cara... Tô falando, Diogo, você precisava correr por aqui. Aí você fica pensando, pô, mas eu fiz por isso. Aqui onde? Se você pegar lá o quadro, agora você aqui. pega, mostra o vídeo, você passa pro cara e fala, ó, meus times evoluíram tanto a partir do momento que eu adotei essa maneira de trabalhar, de passar vídeo, de chamar de forma individual com a imagem. Porque o cara sabe, cara, o cara tá vendo. Tá vendo. Né? Então é assim que a gente desenvolveu o trabalho. Porra, a massa. gente pega o meu analista e fala, ó, preciso de lance, o Diogo está com dificuldade de entender aquilo que eu quero que ele faça na construção quando nós estamos com a bola do lado direito. Né? Aí a gente tem a câmera aberta, que aí você vê tudo, né? Aí pega, a gente grava, passa lá, chama o Diogo aqui. Tá vendo lá, quando a bola estiver lá, você tem que entrar nessa diagonal, você tá indo paralelo. Porra, pronto. Aí o cara, você fala, não, eu vou entrar lá, ali. Entendeu? E aí o cara entra e dá certo, faz gol. O cara fala o quê? Pô, o homem tá certo, é isso que eu tenho que fazer. E assim que a gente vai fazendo, adotando. Meu trabalho é muito quando a gente não tem tempo de treinar, você tem que ter isso aí. Porra, massa, Sérgio. Cara, acho que, porra, se pudesse, a gente ficava aqui até amanhã de manhã trocando ideias. Você, porra, cara de papo fácil. Se conheceu, tem o quê? Tem 1 hora aqui atrás, parece que a gente troca ideia já faz tempão. Porra, cara, parabéns demais pela sua carreira. Pô, hoje, seu último trabalho foi na Portuguesa, certo? Foi, a gente ganhou, foi campeão, botou uma Portuguesa aí na Série A do Campeonato Paulista. Portuguesa que tava numa draga, né, cara? Sim, tava 8 anos na 2, né? Voltou, mas assim, tem um cara sério. É bom a gente sempre falar do presidente Castanheira, que é um cara sério, um cara que reorganizou ele com a dona Denise, que é a vice-presidente dele. Reorganizaram as finanças, que é o que a gente falou, precisa ter essa organização. E a Portuguesa hoje está de volta, né? A gente fez parte dessa construção, dessa reconstrução da Portuguesa, mas o presidente Castanheira é um cara muito sério e merece aí ter a Portuguesa de volta. Claro que a gente está vendo aí a Portuguesa não está fazendo um bom papel ainda na Série A1 do Paulista, mas a gente torce, né? É um outro nível, né? Uhum. É um outro nível, a gente torce para que dê tudo certo, porque o presidente merece. E assim foi que a gente encerrou a temporada. Pô, e eu espero ver em breve o Serjão nos campos de novo, na beira do gramado, comandando a equipe, conhecendo agora você pessoalmente, pô, torcer pra você aí acompanhar o seu trabalho. Pô, obrigado demais pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado. Não, show de bola. Fala de futebol, né? Vai embora. Eu preciso ver mais futebol, cara, que eu já te falei, né? Meu time não... Eu fico mais feliz quando o Al Hilal ganha no Flamengo do que quando meu time vence. Mas agora vai se ajeitar, vai, um dia vai. Cara, obrigado demais pela sua presença, tá bom? Valeu, velho. Muito sucesso na sua carreira. Valeu, obrigado. E pra você que acompanha mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Olá Podcast, Deezer, Spotify e aqui no YouTube. Deixa eu aproveitar a sua audiência. Claro. Manda aí. Meu Instagram é @oficial Sérgio Soares. Vamos deixar aqui na descrição. Desculpa, eu que esqueci. Eu sempre mando. Valeu. Tá aqui, ó. @oficial Sérgio Soares. Vou deixar na descrição do episódio do YouTube, tá? Marcar em todas as publicações que a gente fizer. Então, obrigado demais. Papo super bacana, super leve, super descontraído aqui. Mundo que eu tenho que conhecer um pouco melhor o futebol. Sérgio, quem sabe não volta aqui um dia de host comigo. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Fui.